É um facto que os videojogos nos fazem relaxar e fugir do cotidiano. Mas às vezes também nos questionamos sobre o que raio pensam alguns developers quando os estão a criar e as decisões que são tomadas relativamente a alguns troféus que temos de conquistar caso queiramos bater o jogo a 100%. Depois de algumas memórias e pesquisas, vamos aqui falar de alguns troféus que são inesperados. Não foi fácil escolher apenas 10 para este vídeo e certamente vocês irão lembrar-se de outros. De qualquer das formas, não se esqueçam de me dizer aí nos comentários qual foi o troféu mais inesperado ou estranho que conquistaram. Assim, eis 10 troféus bizarros nos videojogos. Começamos a contagem com The Stanley Parable, um jogo de exploração em primeira pessoa onde seguimos uma história que é contada por um narrador à medida que vamos progredindo. Este jogo começou como um mod de Half-Life 2 antes de se tornar popular o suficiente para ser transformado no seu próprio videojogo. No entanto, talvez a sua maior conquista seja o desejo de simplesmente não se jogar o jogo. Assim, se quiserem ter todos os troféus de The Stanley Parable, têm que deixá-lo durante 5 anos para conquistarem o troféu Go Outside. O retorno deste título na recente versão Ultra Deluxe trouxe também novidades referente a esse mesmo troféu. A nova edição desafia o jogador a não pegar no jogo durante um período ainda superior. Agora o desafio é não jogar durante 10 anos. Agora, um dos troféus mais engraçados de que me lembro. Se Borderlands 2 é por si só um jogo com imensos momentos de humor, este não é exceção. Para se conquistar este troféu, temos que encontrar uma personagem chamada Shuri McFace, que claramente consumiu algo muito amarado misturado com cerca de 16 latas de Red Bull. O curioso é que ele é altamente obcecado para que lhe demos um tiro na cara. At the spine! Face! It has to happen! Facey, face, face, face! Tired of waiting! No more waiting! Need a face shot! Boom! Squish! Yay! Ele não se cala com isso, salta, grita, dança e se acertares, por exemplo, num pé, ele volta a reforçar que na cara quer levar um tiro. Was in my face! Shoot me in the face! In the face! Então, para ganharem o troféu, basta isso mesmo, darem-lhe um tiro na cara. E no final, apesar de já estar morto, ainda agradece. Bullet in the face! Thank you! Este troféu é daqueles que, para quem quer que tenha conquistado, deve significar bastante. World Champion do jogo Ghost Recon Advanced Warfighter é concedido a qualquer jogador que alcance o primeiro lugar na tabela mundial do jogo. E tem que se ser o melhor em todas as categorias para se conseguir desbloquear este troféu. Os jogadores que o desbloquearam em 2010 alegaram que levaria 4 a 6 semanas, 24 horas por dia, 7 dias por semana para o conseguirem fazer. No final de 2010, houve um reset aos servidores do jogo, o que fez com que a tabela fosse colocada a zeros, convidando os jogadores a fazerem novamente de tudo para conseguirem esta conquista. Em 2020, o jogador que conseguiu esta impressionante conquista disse que demorou cerca de 6 meses com o jogo a correr em 3 consolas diariamente. Segundo as contas, foram cerca de 4.000 horas. E vocês, conseguiriam jogar 4.000 horas para conseguirem conquistar apenas um troféu? Inserida num jogo chamado Garry's Mod, esta é uma conquista realmente única e bastante egocêntrica. Tem uma percentagem de concretização de 3%, fazendo deste o 6º troféu mais raro do mundo. Para o desbloquearem, apenas precisam de se ligar no mesmo servidor em que o criador Gary Newman estiver. No entanto, Gary não vos vai adicionar aleatoriamente, pelo que possivelmente deve ser necessário quase persegui-lo para que consigam jogar no mesmo servidor que ele. Também não ajuda ao fato de ele raramente jogar. Não me admirava se houvesse pessoas que o contactaram e lhe ofereceram até dinheiro apenas para conseguirem obter o troféu. E vocês? Acham que este tipo de troféus deve ser permitido? A série animada South Park é bem conhecida por ser controversa. Se há coisa que sempre foi patente na série, foi o fato de criticar tudo e de praticamente não ter barreiras, a inventar coisas incomuns ou quando tem que gozar com o que quer que seja. E seria de admirar se o jogo fosse diferente. E no meio de todo o caos que existe neste título, há o troféu Too Far, que se conquista quando nos encontramos a combater fetos zombie nazi abortados. Depois de levarmos de vencidos estes inimigos, basta nos peidarmos em cima de um desses cadáveres e pronto, troféu conquistado. As coisas que uma pessoa faz para ter o jogo a 100%, não é?
nome deste troféu quase se explica com o seu título. O Saqueador de Cagalhões é uma conquista que pode ser desbloqueada no jogo Duke Nukem Forever, um shooter de ação em primeira pessoa. Este troféu pode ser desbloqueado logo no início do jogo mal Duke surge numa casa de banho. Uma rápida investigação à direita revela a presença de um cagalhoto crescido e saudável. Basta pegar nele, o troféu é revelado logo de seguida. Ainda bem que apenas basta um. Imagine termos que andar a colecionar e a carregar cagalhões no bolso. Yakuza é uma aclamada série de videojogos, mas também tem os seus momentos interessantes. E agora falaremos do troféu em Yakuza 0. O nome dele já serve praticamente como uma desculpa para o caso de sermos apanhados a fazê-lo. Para ganharem este troféu, basta assistir a uma gravação de um vídeo de modelos em biquíni. Para os interessados, existem vários, e são todos bem cringe, mas curiosamente usam modelos reais. O engraçado é que na versão japonesa, o nome desta conquista é algo como "Tenha atenção aos familiares que estão a assistir". O nome para esta conquista é uma desculpa esfarrapada, mas vá, aplaudemos o esforço. O Lollipop Chainsaw é aquele tipo de jogo que nunca sabemos que queremos jogar. Um hack and slash com uma líder de claque munida de uma motosserra a decepar zombies. Portanto, não é de admirar que muita gente esteja entusiasmada pelo regresso de Juliet Starling no remake que já foi anunciado. O troféu, denominado I Swear I Did It By Mistake, implica virar a câmara do jogo para tentar espreitar por debaixo da saia da Juliet. Ela vai tentando vos dificultar a vida, mas eventualmente conseguirão fazê-lo. Será interessante saber se a Warner Bros. Games agora no remake irá manter este troféu. E continuando com a pancada de espreitar por debaixo de saias, não podia faltar aqui o grande sucesso Nier Automata. Sem dúvida, um dos jogos mais surpreendentes da última década, a personagem 2B inspira milhares de fanart e de cosplayers de todo o mundo. Para abrir o troféu What Are You Doing, terão que olhar por debaixo da saia da 2B 10 vezes. Portanto, aqui não há mesmo forma de dizer que foi acidental. Mas ei, para atingir os 100% de troféus conquistados temos que o fazer, não é? Este é facilmente o nome mais engraçado para qualquer uma das conquistas desta lista. No relançamento da HD Collection de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, pode encontrar um certo armário com um póster de uma modelo em biquíni. Para conquistarem o troféu, coloquem-se de frente para o póster e mudem para a visão em primeira pessoa. De seguida, façam uma chamada para o Otacon como se fossem fazer um check-in sobre o estado da missão. Só a expressão do Snake já revela por si mesma o que o espião está a fazer para descomprimir de um tenso dia de trabalho. Após esta estranha videochamada, vocês receberão a conquista Snake Beater. O trocadilho é incrivelmente sólido, sendo uma piada e uma referência a Metal Gear Solid 3 Snake Eater. E pronto, aqui ficaram 10 troféus bizarros nos videojogos. Houve algum que gostarias de ter visto nesta lista? Caso tenhas gostado do vídeo, não te esqueças aí do belo do like, de partilhar com os teus amigos e comenta sobre o teu troféu favorito e qual o mais estranho que já conquistaste. Caso ainda não te encontres subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos no próximo. Creep out!